O silêncio que se seguiu à sua risada foi o tipo de silêncio que engole salas inteiras, deixando apenas o eco do meu mundo destruído ricocheteando nas taças de champanhe e nas decorações de aniversário. Fiquei ali, segurando a caixa de presente vazia nas mãos trêmulas, com o bilhete cruel ainda fresco na minha mente. Estou te abandonando. Você é inútil. Eu mereço coisa melhor. As palavras queimaram como ácido na minha língua enquanto eu observava se afastar, seus ombros tremendo de diversão. 37 convidados me encararam, com expressões que misturavam choque, pena e curiosidade desconfortável. Alguns taparam a boca, horrorizados. Outros desviaram o olhar, incapazes de testemunhar minha humilhação. Mas o que eles não viram foi o pequeno sorriso de cumplicidade que surgiu em meus lábios. O que eles não conseguiam entender era que, enquanto ele pensava que estava me destruindo, ele tinha acabado de me entregar o maior presente de todos. Liberdade total para mostrar exatamente com quem ele estava lidando. O teste de gravidez escondido na minha bolsa permaneceria meu segredo por enquanto. Mas sua destruição, isso estava prestes a se tornar muito, muito pública. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. A manhã do meu 28º aniversário começou como qualquer outro dia, exceto pela vibração de excitação no meu peito que era diferente da expectativa usual. Pressionei a mão contra a minha barriga ainda lisa, onde uma pequena vida crescia. Um segredo que eu carregava havia 3 semanas, esperando o momento perfeito para compartilhar. Esta noite seria esse momento. Eu havia planejado tudo nos mínimos detalhes. A festa seria íntima, apenas amigos próximos e familiares reunidos em nosso apartamento. Depois do jantar, quando todos estavam relaxados e felizes, eu me levantava e fazia o anúncio que mudaria tudo. Eu já conseguia imaginar seu rosto se iluminando, a maneira como ele me tomaria em seus braços, as lágrimas de alegria que viriam. Bom dia, linda, ele disse, passando os braços em volta da minha cintura por trás enquanto eu estava no balcão da cozinha, arrumando as flores para o centro de mesa daquela noite. A voz dele carregava aquele calor matinal preguiçoso que costumava fazer meu coração disparar. Bom dia, respondi, recostando-me no peito dele. Está animado para hoje à noite? Claro. Vai ser perfeito. Ele beijou o topo da minha cabeça, mas havia algo em seu tom de voz distante, distraído. Na verdade, tenho uma surpresa especial para você. Meu coração disparou. Talvez ele já soubesse de alguma forma. Talvez tivesse descoberto e estivesse planejando seu próprio anúncio. Sério? Que tipo de surpresa? Você vai ter que esperar para ver. Ele se afastou, pegando sua caneca de café no balcão. Preciso resolver algumas coisas hoje. Preparativos de última hora para a festa. Observei-o ir embora, notando como ele evitava meus olhos, como seu sorriso parecia forçado. Um pequeno nó de preocupação se formou no meu estômago, mas eu o afastei. Nervosismo pré-festa, só isso. Tudo seria perfeito esta noite. O dia passou em um turbilhão de cozinhar, limpar e decorar. Minha melhor amiga, Emma, chegou cedo para ajudar, com os braços cheios de balões e serpentinas. Você está radiante, disse ela, observando meu rosto enquanto pendurávamos os enfeites na sala. Tem algo diferente em você. Reprimi o sorriso. Só estou animada com a festa. Ela inclinou a cabeça, seus instintos de detetive aflorando. Emma sempre foi capaz de me ler como um livro aberto. Tem certeza de que é só isso? Talvez eu tenha alguma novidade para compartilhar mais tarde, eu disse, incapaz de conter completamente minha excitação. Os olhos dela se arregalaram. Meu Deus! Tem certeza? Olhei para o quarto onde ele estava se arrumando. Ainda não. Hoje à noite. Emma deu um gritinho e agarrou minhas mãos. Isso é incrível. Ele vai ficar nas nuvens. Eu esperava que ela estivesse certa. Eu realmente esperava que ela estivesse certa. Às 7 horas, nosso apartamento estava tomado pelo burburinho caloroso de conversas e risadas. Meus pais vieram de carro do subúrbio.
minha colega de quarto da faculdade veio de Seattle. E vários dos nossos amigos casais preencheram o espaço com sua energia familiar. A mesa de jantar rangia sob o peso das minhas comidas favoritas, e velas tremeluziam por toda a sala, lançando um brilho dourado em tudo. Eu me movi pela multidão, aceitando abraços e votos de feliz aniversário, mas meus olhos continuavam encontrando-o do outro lado da sala. Ele estava conversando com os colegas de trabalho, com um riso um pouco alto demais, os gestos um pouco animados demais. Ele estava bebendo desde que os convidados chegaram, o que não era incomum. Mas havia algo em sua energia que o fazia parecer maníaco, quase desesperado. Querida, você está linda, disse minha mãe, me puxando para perto da cozinha. E feliz? Muito feliz. Obrigada, mãe. Apertei a mão dela, pensando nas novidades que eu daria em breve. Estou feliz. Ótimo. Você merece depois de tudo que passou. Ela olhou para ele do outro lado da sala e, por um instante, sua expressão se contraiu. Você conhece seu pai e eu só quero que você tenha certeza sobre. Mãe, por favor. Hoje não. Eu já tinha ouvido as preocupações deles antes. Achavam que ele era controlador demais, ficava irritado rápido demais, desprezava demais a minha carreira. Mas não viam os momentos íntimos. O jeito como ele conseguia ser doce e vulnerável quando estávamos só nós dois. Eu sei. Eu sei. Às vezes eu me preocupo. Ela afastou meu cabelo do rosto. Mas se você está feliz, nós estamos felizes. O jantar foi um sucesso. Todos elogiaram a comida. O vinho fluía livremente e a conversa era animada e calorosa. Eu mal comi. Meu estômago estava tão cheio de borboletas que não dava espaço para comida. A cada poucos minutos, eu cruzava o olhar com ele do outro lado da mesa e sorria, tentando avaliar seu humor. Ele retribuía o sorriso, mas havia algo vazio naquele sorriso, algo que me fazia sentir um aperto no peito de inquietação. Depois de tirarmos os pratos do jantar, Emma me ajudou a servir o bolo de aniversário, uma obra-prima de chocolate que ela havia encomendado da minha confeitaria favorita. Todos cantaram parabéns, suas vozes enchendo o apartamento de alegria e amor. Fechei os olhos e fiz um desejo de que nossa pequena família fosse saudável e feliz. Quando abri os olhos, ele estava me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Discurso, discurso, alguém gritou, e outros seguiram o cântico. Era isso. Era o momento que eu vinha planejando há semanas. Levantei-me, com o coração martelando nas costelas, e olhei ao redor da sala para todas aquelas pessoas que eu amava. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite, comecei, com a voz um pouco trêmula de emoção. Significa muito para mim ter todos vocês aqui para comemorar. Este foi um ano incrível, e tenho uma notícia que o torna ainda mais especial. Espere, ele interrompeu, levantando-se abruptamente. Sua cadeira raspou no chão de madeira com um rangido áspero que fez todos estremecerem. Antes que você diga qualquer coisa, tenho algo para você. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ele enquanto ele enfiava a mão no bolso do paletó e tirava uma caixinha elegantemente embrulhada. Meu coração parou. Por um momento selvagem e impossível, pensei que ele fosse me pedir em casamento. Talvez ele tivesse descoberto a gravidez e quisesse tornar aquele momento ainda mais perfeito. Isto é para você, disse ele, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Havia algo estranho em seu tom, algo que me arrepiou os cabelos da nuca. Peguei a caixa com dedos trêmulos, ciente de que todos estavam observando, esperando. O papel de embrulho era lindo, prateado com um laço delicado. Desamarrei-o com cuidado, com as mãos tremendo levemente. Lá dentro, havia uma caixa branca simples. Levantei a tampa, esperando encontrar joias, algo romântico e significativo. Em vez disso, havia um pedaço de papel dobrado. Desdobrei o bilhete com crescente confusão, meus olhos examinando as palavras uma, duas, três vezes antes que seu significado finalmente penetrasse meu choque. Estou te abandonando. Você é inútil. Eu mereço algo melhor. As palavras me atingiram como um golpe físico. Olhei para o papel, lendo-o repetidamente, torcendo para ter entendido errado, torcendo para que fosse algum tipo de piada de mau gosto. Mas a caligrafia era definitivamente dele, as palavras claras e cruéis.
Olhei para cima e o vi me observando, e a expressão em seu rosto era uma que eu nunca tinha visto antes. Calculista, quase divertida. O que é isso? Sussurrei, minha voz quase inaudível. Acho que está bem claro, disse ele. E então ele fez algo que me assombrará pelo resto da vida, ele riu. Não um riso nervoso, nem um riso desconfortável, mas um riso genuíno e alegre, como se a minha dor fosse a coisa mais engraçada que ele já tivesse visto. A sala irrompeu em murmúrios chocados. Ouvi-a ofegar, ouvi minha mãe emitir um pequeno som de dor, mas não consegui desviar o olhar do rosto dele. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Você está brincando, eu disse, ainda segurando o bilhete. Isso é algum tipo de piada. Sem brincadeira, disse ele, ajeitando o paletó. Terminei. Terminamos. Estou pensando nisso há meses e finalmente criei coragem para fazer direito. Certo. A palavra saiu como um grasnido. Você acha que me humilhar na frente de todos que eu amo é fazer a coisa certa? Ele deu de ombros e aquele gesto casual quebrou algo dentro de mim. Você sempre disse que queria honestidade. A sala estava em silêncio total agora. 37 pessoas assistindo meu mundo desmoronar em tempo real. Eu podia sentir os olhos deles em mim, podia perceber o desconforto deles, a pena deles, o choque deles. Alguns deles também eram amigos dele. E eu pude ver alguns deles concordando levemente, como se já esperassem por isso. Não acredito que você está fazendo isso, disse meu pai, levantando-se da cadeira. Seu rosto estava vermelho de raiva. No aniversário dela, na frente de todo mundo. Sente-se, velho, disse ele, com desdém. Isso não lhe diz respeito. De jeito nenhum. Pai, por favor. Levantei a mão, com a voz surpreendentemente firme. Eu ainda o encarava. Este homem com quem vivi por 2 anos. Este homem cujo filho eu carregava. Este homem que tinha acabado de me destruir da maneira mais pública e humilhante possível. E então algo mudou dentro de mim. O choque começou a diminuir, substituído por algo mais frio, mais agudo. Pensei no teste de gravidez escondido na minha bolsa, no futuro que eu estava planejando, na vida crescendo dentro de mim que ele nunca saberia. Pensei em todas as vezes que ele fez pequenos comentários cortantes sobre minha aparência, minha carreira, meus amigos. Todas as vezes que ele me fez sentir pequena e inútil, depois se desculpou e me fez acreditar que a culpa era minha por ser muito sensível. Todas as vezes que dei desculpas para o comportamento dele, me convenci de que ele me amava, apesar de sua crueldade. Sabe de uma coisa? Perguntei, e minha voz estava calma agora. Firme. Dobrei o bilhete com cuidado e o coloquei de volta na caixa. Você tem toda a razão. Ele piscou, claramente não esperando aquela resposta. O quê? Você merece coisa melhor. Levantei-me, alisando o meu vestido. Você merece alguém que não te critique quando você for cruel. Alguém que não te questione quando você estiver errada. Alguém que deixe você tratá-la como lixo e te agradeça por isso. Seu sorriso confiante vacilou um pouco. Infelizmente para você, continuei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Eu não sou mais aquela pessoa. Olhei ao redor da sala para todos os rostos que me encaravam. Alguns chocados, alguns irritados, alguns cheios de pena. Emma chorava. Minha mãe parecia querer matá-lo com as próprias mãos. Meu pai ainda estava de pé, com os punhos cerrados ao lado do corpo. E então eu sorri. Não era um sorriso feliz, nem triste, nem mesmo raivoso. Era algo completamente diferente, algo que o fez dar um passo para trás. Obrigada, eu disse, minha voz ecoando claramente pela sala silenciosa. Obrigada por mostrar a todos exatamente quem você realmente é. Obrigada por fazer isso na frente de todas as pessoas que me amam, para que elas possam ver o que eu tenho enfrentado. E obrigada por me dar o maior presente que você poderia me dar. Que presente? Ele perguntou, e pela primeira vez, pareceu incerto. Liberdade, eu disse simplesmente. Ele me encarou por um longo momento, depois balançou a cabeça e foi em direção à porta. Tanto faz. Volto para pegar minhas coisas quando você não estiver aqui. Não precisa, gritei para ele. Vou deixar esperando na calçada.
Ele parou na porta, olhando para mim com algo que poderia ser arrependimento. Mas então sua expressão endureceu novamente. Você vai se arrepender disso, disse ele. Você nunca encontrará ninguém que te aguente. Estou contando com isso, respondi. E então ele se foi, deixando para trás uma sala cheia de silêncio atordoante e as ruínas do que deveria ser a noite mais feliz da minha vida. O silêncio se estendeu pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns segundos. Então todos começaram a falar ao mesmo tempo. Vozes irritadas, preocupadas, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Que completo canalha, disse Emma, correndo para o meu lado. Não acredito que ele fez isso. Você está bem, querida? Perguntou minha mãe, com a voz embargada de lágrimas e raiva. Vou matá-lo, anunciou meu pai. E várias pessoas tiveram que impedi-lo fisicamente de cumprir a ameaça. Mas eu mal ouvi nada. Eu ainda estava ali, segurando a caixa de presente vazia, minha mente estranhamente calma e clara. O choque estava passando, substituído por algo muito mais perigoso. Fúria fria e calculista. Estou bem, eu disse, e todos pararam de falar para me encarar. Sério? Estou bem, querida. Você não precisa fingir, começou minha mãe. Não estou fingindo. Coloquei a caixa na mesa e olhei ao redor. Sei que isso é constrangedor para todos e sinto muito que sua noite tenha sido arruinada, mas, sinceramente, estou aliviada. Emma franziu a testa. Aliviada? Ele simplesmente me mostrou exatamente quem ele é. Chega de ficar se perguntando. Chega de dar desculpas. Chega de tentar consertar algo que estava quebrado desde o início. Peguei minha taça de vinho e tomei um gole, surpresa ao perceber que minha mão não tremia. Então, não vamos deixar que ele estrague minha festa de aniversário ainda mais do que já estragou. Tem certeza de que está bem? Perguntou minha colega de faculdade gentilmente. Porque não tem problema não estar bem agora. Pensei seriamente na pergunta. Eu estava bem? Meu noivo tinha acabado de me humilhar na frente de todos que eu amava. Eu estava grávida dele e ele não fazia ideia. Todo o meu futuro tinha sido reescrito em apenas 5 minutos. Mas por trás da dor e do choque, algo mais crescia. Algo que parecia quase alívio. E por baixo disso, algo mais sombrio. Algo que sussurrava sobre justiça e consequências, e sobre garantir que ele entendesse exatamente o que havia perdido. Eu vou ficar, eu disse finalmente. Eu vou ficar muito bem. A festa continuou, embora o clima estivesse abafado. As pessoas continuavam me lançando olhares preocupados, se oferecendo para ajudar na limpeza, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Meus pais queriam passar a noite lá, mas eu os convenci de que estava bem, que precisava de um tempo sozinha para processar tudo. Emma foi a última a sair, permanecendo parada perto da porta com óbvia relutância. Não quero te deixar sozinha, disse ela. E se ele voltar? E se? Ele não voltará esta noite, eu disse com certeza. Provavelmente está em algum bar comemorando sua liberdade com quem o ajudou a planejar esta pequena apresentação. Você acha que alguém o ajudou? Pensei na reação de alguns amigos dele. Nem surpresos o suficiente, nem chocados o suficiente. Acho que isso foi planejado. Acho que ele vem planejando há algum tempo. O rosto de Emma ficou sombrio. Isso piora ainda mais. Não, respondi baixinho. Isso torna tudo perfeito. Ela me lançou um olhar estranho. O que você quer dizer? Nada. Só estou cansado. Vá para casa. Te ligo amanhã. Depois que ela foi embora, fiquei no meu apartamento vazio, cercado pelos destroços da minha festa de aniversário. Pratos sujos, taças de vinho vazias, flores murchas. O bolo de aniversário estava meio comido no balcão, as velas já estavam apagadas há muito tempo. Fui até o banheiro e tirei o teste de gravidez da bolsa, olhando para as 2 linhas rosas que tinham mudado tudo 3 semanas atrás. Você nunca saberia sobre esse bebê. Ele nunca teria a chance de machucar essa criança do jeito que me machucou. E de repente eu sabia exatamente o que ia fazer. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. A dor ainda estava lá, uma dor surda no peito, mas ofuscada por algo muito mais forte.
Propósito. Fiz café e sentei-me à mesa da cozinha com um caderno, anotando tudo que sabia sobre sua vida, suas rotinas, suas fraquezas. Não era a vingança o que eu estava planejando. Não exatamente. Era justiça. Há uma diferença. A vingança é emocional, confusa, destrutiva. A justiça é calculada, precisa, educativa. Ele achava que eu era inútil. Ele achava que eu era fraco. Ele achava que poderia me humilhar e ir embora sem consequências. Ele estava prestes a descobrir o quanto estava errado. Comecei com os pertences dele. Fiel à minha palavra, coloquei tudo o que ele tinha em caixas e deixei na calçada. Mas não sem antes examiná-los cuidadosamente, documentando tudo: sua coleção de relógios caros, suas roupas de grife, seus eletrônicos, seus livros. Fotografei tudo, criei inventários detalhados e me certifiquei de manusear seus bens mais valiosos com cuidado especial, ou seja, certifiquei-me de que eles acabassem no fundo da pilha, onde o orvalho da manhã poderia fazer sua mágica. Quando ele chegou para pegar suas coisas naquela tarde, metade de seu guarda-roupa estava úmido e seus sapatos de couro tinham desenvolvido manchas de água interessantes. Quando ele ligou para reclamar, respondi com doce inocência: "Ah, não, sério. Sinto muito. Acho que eu deveria ter coberto melhor, mas você disse que resolveria logo." O rosnado frustrado em sua voz era música para meus ouvidos. Em seguida, concentrei-me em coletar informações. Eu morava com ele havia 2 anos, o que significava que eu sabia de coisas. Eu sabia da dívida secreta do cartão de crédito que ele havia escondido de mim. Eu sabia da vez em que ele ligou dizendo que estava doente para ir jogar golfe com os amigos. Eu sabia da decepção da mãe dele com suas escolhas de carreira e o quanto ele queria desesperadamente a aprovação dela. O mais importante é que eu sabia da nova entrevista de emprego dele na semana que vem. Aquela para a qual ele vinha se preparando em segredo, aquela que ele achava que seria sua passagem para uma vida melhor sem mim. Passei os dias seguintes fazendo ligações, enviando e-mails e tendo conversas muito interessantes com conhecidos em comum, não para espalhar fofocas. Eu era muito cuidadoso com isso. Só para compartilhar minha preocupação sobre seu comportamento recente, sua bebida, sua aparente instabilidade. "Só estou preocupada com ele", disse a esposa do chefe dele no supermercado, certificando-me de que minha voz transmitisse o tom certo de ex-noiva preocupada. O jeito como ele terminou as coisas foi tão errático. "Espero que ele esteja recebendo a ajuda de que precisa." "Que tipo de ajuda?" ela perguntou, arregalando os olhos de interesse. "Ah, eu provavelmente não deveria dizer nada. Só espero que ele esteja conversando com alguém profissional sobre seus problemas de raiva." Deixei por isso mesmo, sabendo que ela mesma preencheria as lacunas e que ela certamente compartilharia essas informações com o marido. A beleza dos pequenos círculos sociais é que a informação viaja rápido e é embelezada ao longo do caminho. No final da semana, a história evoluiu de crises de raiva para explosões de violência e, finalmente, para uma ordem de restrição, dependendo de quem a contava. Nada disso era tecnicamente verdade, mas também nada do que eu havia dito de fato. Capítulo 6 A primeira rachadura. Uma semana depois do meu aniversário, Emma ligou com a notícia. "Você não vai acreditar", disse ela, com a voz transbordando de uma excitação mal contida. "Acabei de encontrar o amigo dele, Tyler, na cafeteria. E, aparentemente, seu ex não conseguiu o emprego para o qual estava sendo entrevistado. Tyler disse que lhe disseram que estavam indo em outra direção, mas ele acha que alguém disse algo a eles." Fiz uns sons simpáticos e apropriados enquanto comemorava internamente. "Que pena para ele. Tyler pareceu pensar que você poderia ter tido algo a ver com isso." "Eu? O que eu poderia ter feito? Eu nem conheço ninguém naquela empresa", o que era tecnicamente verdade. Eu não conhecia ninguém na empresa, mas conheci alguém que conhecia alguém que conhecia alguém, e tive uma conversa muito esclarecedora sobre a importância das referências de caráter nas decisões de contratação. "Não sei." Mas o Tyler parecia bem convencido. Ele ficava perguntando se você tinha contado alguma coisa para alguém. "O que eu diria? Que ele me humilhou publicamente? Que ele é cruel e manipulador? Quer dizer, essas coisas são verdade, mas eu não tenho contado isso para ninguém." Mais uma vez, tecnicamente verdade. Eu não andava por aí contando para ninguém.
Eu era muito seletivo sobre com quem falava e o que dizia. Bem, seja lá o que tenha acontecido, Tyler disse que está bem chateado com isso. Aparentemente, ele realmente precisava daquele emprego. Tenho certeza de que ele encontrará outra coisa, eu disse suavemente. Alguém com suas qualidades únicas certamente chegará a algum lugar. Depois de desligar, permiti-me um pequeno sorriso. O primeiro dominó havia caído. Mas isso era só o começo. Naquela noite, jantei com meus pais. Eles ligavam todos os dias desde a festa, para saber como eu estava, se oferecendo para ficar comigo e, no geral, sendo maravilhosos e prestativos. Esta noite, finalmente me senti pronta para compartilhar algumas novidades. Tenho uma coisa para contar a vocês dois, eu disse quando terminamos de jantar. Minha mãe imediatamente pareceu preocupada. O que foi, querida? Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garfo do meu pai caiu no prato. A mão da minha mãe voou para a boca. Há quanto tempo? Minha mãe perguntou finalmente. Cerca de um mês. Descobri há algumas semanas. Eu estava planejando contar a ele na festa. Ah, querida! Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Sinto muito. Não se desculpe, eu disse com firmeza. Este bebê é a melhor coisa que já me aconteceu. E agora não preciso mais me preocupar em criá-lo com alguém que seria um péssimo pai. Meu pai pigarreou. O que você vai fazer? Vou ter esse bebê, amá-lo e dar a ele a melhor vida possível, e ele nunca saberá que ele existe. Tem certeza de que é a coisa certa a fazer? Perguntou minha mãe gentilmente. Quer dizer, legalmente, ele não tem direitos? Só se ele souber, e ele nunca vai saber. Olhei fixamente para os dois. Preciso que vocês dois me prometam isso. Não importa o que aconteça, não importa como se sintam, vocês nunca vão contar a ele sobre esse bebê. Eles trocaram um olhar, uma daquelas conversas sem palavras que casais que estão casados há 30 anos conseguem ter. Nós prometemos, disse meu pai finalmente. Mas você tem certeza de que consegue lidar com isso sozinho? Não estarei sozinho. Terei você, Emma e todas as pessoas que realmente me amam. Isso é mais do que suficiente. 3 semanas depois, o segundo dominó caiu. Eu estava no trabalho quando Emma ligou, praticamente vibrando de alegria. Você precisa ouvir isso, disse ela. Acabei de falar ao telefone com meu primo, que trabalha naquela empresa de marketing no centro da cidade. Sabe, aquela onde o amigo dele, Brad, trabalha. O que tem? Brad foi demitido ontem. Parei de digitar. Sério? Para quê? Aparentemente, alguém enviou ao chefe dele capturas de tela de algumas mensagens de texto bastante inapropriadas. Mensagens em que Brad falava sobre mentir em seus relatórios de despesas e zombar dos clientes. Que horror, eu disse, embora lutasse para esconder a satisfação na voz. Como alguém recebeu as mensagens dele? Essa é a parte estranha. As capturas de tela vieram de uma conta de e-mail anônima, mas eram definitivamente reais. Brad não nega que as enviou. Fiz uma anotação mental para apagar aquela conta de e-mail específica quando chegasse em casa. Bem, é isso que acontece quando você coloca as coisas por escrito. A questão é que o Tyler também acha que você está por trás disso. Ele anda dizendo às pessoas que você está em algum tipo de missão de vingança. Isso é ridículo. Como eu conseguiria receber as mensagens de texto do Brad? Eu mal conheço o cara, o que era verdade. Eu mal conhecia o Brad, mas conhecia a ex-namorada dele, que ele traiu no ano passado. E ela ficou mais do que feliz em compartilhar algumas capturas de tela interessantes quando entrei em contato para lamentar sobre homens infiéis. Eu sei que parece loucura, mas o Tyler está bem paranoico agora. Ele acha que você vai atrás de todos eles. Todos eles? Sabe, o grupo todo. Os caras que estavam na festa naquela noite. Tyler disse que alguns deles estavam rindo quando aconteceu, e agora ele está preocupado que você vá atacá-los também. Senti um sorriso frio se espalhar pelo meu rosto. Bem, se eles estão preocupados com as consequências de seus atos, talvez devessem ter pensado nisso antes de participarem da minha humilhação. Então, você está planejando alguma coisa?
Não estou planejando nada. Estou apenas vivendo a minha vida. Se as más escolhas dos outros estão afetando-os, não é minha culpa. Mas, lá no fundo, eu já estava pensando no vício do Tyler em jogos de azar. E na forma como ele vinha desviando dinheiro do fundo de caixa da empresa. E sobre Marcos, que estava tendo um caso com sua secretária há 6 meses. E sobre os outros que ficaram sentados ali rindo enquanto meu mundo desmoronava. Eles queriam ser paranoicos. Eu daria a eles algo para serem paranoicos. No final do mês, a paranoia em seu grupo de amigos atingiu o ápice. Tyler foi pego com a mão no dinheiro do caixa e estava enfrentando acusações de peculato. A esposa de Marcos recebeu um pacote anônimo contendo fotos dos almoços do marido com a secretária dele. Outro amigo havia sido denunciado à Receita Federal por sonegação fiscal. Aparentemente, alguém havia fornecido registros detalhados de sua renda não divulgada. Nada disso pôde ser rastreado até mim. Claro, fui muito cuidadoso com isso. Usei computadores públicos, contas de e-mail anônimas, números de telefone não rastreáveis e nunca fiz nada ilegal. Eu apenas garanti que a informação certa chegasse às pessoas certas no momento certo. O melhor de tudo é que eu não precisei mentir nem inventar nada. Esses homens criaram seus próprios problemas por meio de suas próprias escolhas erradas. Eu estava apenas facilitando as consequências naturais. Enquanto isso, meu ex estava em uma espiral de problemas. Segundo a Emas Intelligence Network, ele andava bebendo muito, chegando atrasado no trabalho e, de modo geral, fazendo uma bagunça na vida. Ele se candidatou a vários empregos, mas continuou sendo rejeitado na fase final da entrevista. Ele tentou começar a namorar novamente, mas de alguma forma todas as mulheres que ele conheceu pareciam ter ouvido coisas nada lisonjeiras sobre ele. É como se ele estivesse amaldiçoado, relatou Emma após outro encontro com Tyler em uma cafeteria. Tyler diz que não consegue entender o que está acontecendo. É como se o universo inteiro estivesse contra eles. Talvez o universo esteja apenas equilibrando a balança, sugeri. Eu estava com 12 semanas de gravidez, começando a aparecer se você soubesse o que procurar. Fiz meu primeiro ultrassom na semana anterior e o bebê estava saudável e perfeito. Decidi não descobrir o sexo. Queria que fosse uma surpresa, mas já tinha começado a pensar em nomes, a planejar o quarto do bebê, a imaginar a vida que teríamos juntos, uma vida que seria infinitamente melhor sem ele. 2 meses depois da minha festa de aniversário, eu estava voltando de uma viagem de negócios para Chicago quando o vi. Acabei de chegar à minha garagem, exausto do voo e ansioso por uma noite tranquila em casa, quando notei a figura caída contra a minha porta da frente. A princípio, pensei que pudesse ser um morador de rua. Mas, à medida que me aproximava, percebi quem era. Ele estava bêbado. Não só embriagado, mas caindo, falando arrastadamente, completamente bêbado. Suas roupas estavam amassadas e manchadas. Seu cabelo estava uma bagunça. E ele cheirava como se não tomasse banho há dias. Aí está você, disse-lhe ao me ver, tentando me levantar. Estou esperando há horas. O que você está fazendo aqui? Perguntei, mantendo distância. Eu estava muito consciente do bebê crescendo dentro de mim, da necessidade de proteger nós dois. Eu sei o que você está fazendo, disse ele, apontando um dedo trêmulo para mim. Sei que você está por trás de tudo o que está acontecendo. Não sei do que você está falando. Não minta para mim, gritou ele, alto o suficiente para que eu visse as cortinas da Sra. Patterson se abrirem na casa ao lado. Meu trabalho, meus amigos. Tudo está desmoronando, e tudo por sua causa. Sua vida está desmoronando por causa das suas próprias escolhas, eu disse calmamente. Eu não tive nada a ver com isso. Besteira. Ele deu um passo em minha direção, e eu instintivamente recuei. Você está destruindo a minha vida porque não consegue lidar com o fato de eu ter te abandonado. Você não me abandonou, eu disse, com a voz mortalmente baixa. Você me humilhou na frente de todos que eu amo. Há uma diferença. Você mereceu. Você estava me sufocando, sempre querendo falar sobre sentimentos no futuro. E você foi covarde demais para ter uma conversa honesta sobre isso. Então, em vez disso, decidiu me destruir publicamente. Ele me encarou, cambaleando levemente. Quero que você pare. Parar o quê?
Seja lá o que você esteja fazendo, os telefonemas, os e-mails, eu sei que é você. Eu sei que você está me sabotando. Olhei para ele, olhei de verdade. Aquele homem que antes parecia tão confiante, tão no controle. Agora ele estava um caos, paranoico, desesperado e destruído. E eu não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma pena, nenhuma raiva, apenas um nada frio e vazio. Acho que você deveria ir embora, eu disse. Não até você prometer parar. Não há nada que possa impedir. Você está fazendo isso consigo mesmo. Vou contar a todos sobre o bebê. As palavras me atingiram como um golpe físico. Olhei para ele, com o coração martelando no peito. Que bebê! Ele sorriu, com uma expressão cruel e triunfante. Eu sei que você está grávida. Eu descobri. É por isso que você estava tão estranha na festa. Por que você estava tão ansiosa para anunciar? Você ia contar para todo mundo sobre o bebê. Minha mente acelerou. Como ele poderia saber? Eu tinha sido tão cuidadosa, tão reservada. Só meus pais e Emma sabiam, e eles nunca. Sua amiga Emma fala demais quando está bêbada, disse ele, lendo minha expressão. Encontrei ela num bar semana passada. Ela não queria me contar, mas depois de alguns drinks, começou a falar sobre como sentia pena de mim por perder a oportunidade de ser pai. Eu ia matar Emma, lenta e dolorosamente. Então, eis o que vai acontecer, continuou ele, com a voz assumindo aquele tom controlador familiar. Você vai parar com esse joguinho que está fazendo ou eu vou contar para todo mundo que você está grávida do meu bebê e que vem escondendo isso de mim? Vou entrar com um processo pela custódia. Vou tornar a sua vida um inferno. Não, eu disse baixinho. Ele piscou. O quê? Não, você não fará nenhuma dessas coisas. Observe-me. Peguei meu telefone e abri o aplicativo de gravação de voz que havia iniciado quando o vi pela primeira vez na minha porta. Você está falando deste bebê? Perguntei, certificando-me de que minha voz soasse clara e alta. O bebê que você acabou de ameaçar usar como arma contra mim. O bebê que você quer tirar da mãe por despeito. Seu rosto ficou pálido quando ele percebeu o que eu estava fazendo. Você acabou de ameaçar processar a custódia de uma criança que não quer com uma mulher que você humilhou publicamente e chamou de inútil. Você acabou de admitir que seu único interesse neste bebê é me machucar. Parei a gravação e sorri. Como você acha que isso vai soar no tribunal de família? Ele olhou para mim, sua boca abrindo e fechando como a de um peixe. Eis o que realmente vai acontecer, continuei, com a voz calma e firme. Você vai sair da minha propriedade agora mesmo. Nunca mais vai entrar em contato comigo. Nunca mais vai mencionar esse bebê para ninguém. E se o fizer, vou garantir que todos os juízes de família do estado ouçam esta gravação. Você não pode. Eu posso e farei isso porque, diferentemente de você, eu penso no futuro. Eu planejo. Eu me preparo para contingências. Dei um passo em sua direção e ele se afastou. Quer saber do que sou capaz? Quer saber o que eu posso fazer? Olhe ao seu redor. Olhe para a sua vida. Olhe para o que sobrou do seu grupo de amigos. Olhe para as suas perspectivas de carreira. Olhe para a sua reputação. Seu rosto estava branco agora, suas mãos tremiam. Eu não precisava mentir sobre nenhum de vocês. Não precisava inventar nada. Só me certifiquei de que a verdade viesse à tona. E a verdade é que vocês são todos pessoas terríveis que finalmente enfrentaram as consequências de suas ações. Por favor, ele sussurrou. Vou deixar você em paz. Não vou mais incomodá-la. Só pare, por favor. Observei seu rosto. Aquele homem que um dia teve tanto poder sobre mim, que me fez sentir pequena, inútil e quebrada. Agora ele implorava para que eu parasse com algo que eu nem fazia mais. Não estou fazendo nada com você, eu disse. Sinceramente, sua vida está desmoronando porque é isso que acontece quando você a constrói com base em mentiras, crueldade e na dor dos outros. Estou apenas vivendo a minha vida, criando meu bebê e sendo feliz. Mas nada. Você fez suas escolhas. Você escolheu me humilhar.
Você escolheu se cercar de pessoas que achavam isso engraçado. Você escolheu construir uma vida baseada em machucar os outros. E agora você está enfrentando as consequências dessas escolhas. Passei por ele em direção à porta da frente e me virei. Ah, e mais uma coisa. Se você vier à minha casa de novo, se ameaçar a mim ou ao meu bebê de novo, se tentar entrar em contato comigo de qualquer forma, não vou apenas arruinar sua reputação. Vou te destruir completamente. E, ao contrário desta vez, não serei sutil. Entrei e tranquei a porta atrás de mim, deixando-o parado na minha garagem. Pela janela, observei-o cambalear até o carro e ir embora, cambaleando levemente enquanto andava. Então liguei para Emma. Precisamos conversar, eu disse quando ela atendeu. Iau. Emma chegou 20 minutos depois, com o rosto pálido e os olhos vermelhos de tanto chorar. Sinto muito, disse ela antes que eu pudesse falar. Sinto muito, muito mesmo. Eu estava bêbada e ele estava tão patético, falando sobre o quanto sentia sua falta. E pensei que, se ele soubesse do bebê, perceberia o quão idiota tinha sido. Pare, eu disse, levantando a mão. Pare logo. Nós nos sentamos na minha sala de estar, a mesma sala onde minha festa de aniversário foi destruída 2 meses atrás. Emma parecia miserável e uma parte de mim sentiu pena dela. Mas uma parte maior de mim estava furiosa. Você tem alguma ideia do que fez? Perguntei baixinho. Eu sei. Eu sei. Eu traí sua confiança. Coloquei você e o bebê em risco. Você deu munição a ele. Você deu a ele uma arma para usar contra mim e meu filho. O rosto de Emma se contraiu. Achei que ele ainda te amasse. Pensei que, se ele soubesse do bebê, talvez vocês dois pudessem resolver as coisas. Resolva as coisas. Olhei para ela, incrédula. Emma, ele me humilhou na frente de 37 pessoas. Ele me chamou de inútil. Ele planejou, orquestrou, fez questão de que doesse o máximo possível. E você achou que deveríamos resolver as coisas. Eu nunca vi você tão feliz quanto era com ele antes das coisas piorarem. Quer dizer, eu nunca fui feliz com ele. Eu fingia felicidade porque achava que era isso que eu deveria fazer. Eu inventava desculpas para a crueldade dele porque achava que era isso que o amor significava. Inclinei-me para a frente, certificando-me de que ela estava realmente ouvindo. Emma, ele estava me destruindo aos poucos, e eu estava tão imersa naquilo que nem conseguia ver. Ela estava chorando agora, soluços feios que sacudiam todo o seu corpo. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Farei qualquer coisa para consertar isso. Você não pode consertar isso. O dano já está feito. Levantei-me e fui até a janela, olhando para a rua onde ele estava estacionado apenas 1 hora antes. Mas está tudo bem. Eu cuidei disso. O que você quer dizer? Contei ela sobre o confronto, sobre a gravação, sobre as ameaças e contra-ameaças. Emma ouviu com horror crescente. Meu Deus, ela sussurrou quando terminei. O que foi que eu fiz? Você cometeu um erro. Um grande erro, mas ainda assim um erro. Virei-me para ela. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Preciso que você fique completamente longe dele. Chega de encontros casuais em bares. Chega de conversas sobre mim, o bebê ou qualquer outra coisa. Se você ouvir, vá embora. Feito. E preciso que você entenda que este bebê jamais deve ser mencionado a ninguém. Nem ao seu primo, nem aos seus colegas de trabalho, nem à sua mãe. Ninguém. Eu entendo. Você quer? Porque não se trata mais apenas de proteger a minha privacidade. Trata-se de proteger meu filho de um homem que acabou de ameaçar usá-lo como arma contra mim. Emma sentiu freneticamente. Juro que não direi nada a ninguém. Observei seu rosto, tentando decidir se podia confiar nela. Emma era minha melhor amiga há 8 anos. Ela esteve presente em meus términos, perdas de emprego e dramas familiares. Ela segurou meu cabelo quando eu estava doente e comemorou comigo quando fui promovida. Mas ela também tinha me traído da pior maneira possível. Preciso de um tempo, eu disse finalmente.
Preciso pensar se conseguimos nos recuperar disso. Por favor, não me exclua, ela implorou. Eu sei que errei, mas, por favor, não acabe com a nossa amizade por causa disso. Não estou encerrando nada. Estou apenas processando. É muita coisa para lidar agora. Depois que ela foi embora, sentei-me em meu apartamento silencioso e tentei entender tudo o que tinha acontecido. No espaço de 2 meses, toda a minha vida virou de cabeça para baixo. Perdi meu noivo, descobri que estava grávida, desmantelei sistematicamente seu círculo social e agora enfrentava a possibilidade de uma batalha pela custódia com um homem que nem queria a criança. Mas enquanto eu estava ali sentada, com uma mão apoiada na minha barriga ainda pequena, percebi uma coisa: eu não tinha mais medo. Por 2 anos, vivi com medo. Medo da raiva dele, medo da desaprovação dele, medo de não ser boa o suficiente. Eu andava em ovos, constantemente tentando prever seu humor, constantemente tentando ser a namorada perfeita que nunca causava problemas. Agora, pela primeira vez em anos, eu me sentia poderosa. Eu me sentia no controle. Eu me sentia eu mesma novamente. As semanas seguintes passaram em silêncio. Não tive mais notícias dele, de acordo com os relatórios de inteligência cuidadosamente limitados de Emma, ele parecia ter entendido a mensagem. Ele parou de beber tanto, encontrou um novo emprego em uma empresa menor e estava se mantendo muito mais discreto. Seu grupo de amigos havia se dissolvido em grande parte. Tyler enfrentava acusações criminais e havia voltado a morar com os pais. Marcus passava por um divórcio conturbado. Os outros se distanciaram de toda a situação, aparentemente decidindo que sua associação com ele era mais problemática do que valia a pena. Eu, enquanto isso, estava prosperando. Minha gravidez estava progredindo maravilhosamente bem. Eu estava com 16 semanas e os enjoos matinais finalmente haviam diminuído. Eu já estava mostrando o suficiente para ter que comprar roupas de maternidade e me vi constantemente tocando minha barriga, maravilhada com a vida crescendo dentro de mim. O trabalho também estava indo bem. Fui promovido a gerente sênior de projetos, cargo que incluía um aumento significativo e benefícios muito melhores. Minha chefe me deu muito apoio quando contei a ela sobre a gravidez, garantindo que a empresa estava comprometida em ajudar mães trabalhadoras a terem sucesso. Também comecei a consultar um terapeuta, o Dr. Williams, especializado em recuperação de abuso emocional. Demorei um pouco para admitir que o que eu tinha sofrido era abuso. Afinal, não era físico, e ele nunca tinha me batido. Mas o Dr. Williams me ajudou a entender que o abuso emocional pode ser igualmente prejudicial, controlador e destrutivo. Você fez um progresso notável, ela me disse durante uma de nossas sessões. Quando você veio me consultar pela primeira vez, ainda estava inventando desculpas para o comportamento dele. Agora você consegue enxergar a situação com clareza. É mais fácil enxergar claramente quando você não está no meio disso, eu disse. É verdade, mas também é mais fácil quando você recupera seu poder. Você assume o controle da sua narrativa, do seu futuro, da sua vida. Isso não é algo que todos conseguem fazer. Pensei nessa conversa enquanto dirigia para casa, vindo do trabalho, certa noite. Será que eu realmente havia recuperado meu poder ou simplesmente trocado uma forma de controle por outra? A verdade é que eu tinha gostado de ver a vida dele desmoronar. Tinha gostado de saber que os amigos dele estavam enfrentando as consequências de suas ações. Tinha gostado do medo nos olhos dele quando percebeu que eu não era a vítima indefesa que ele pensava. Mas eu também segui em frente. Eu estava construindo uma vida nova, uma vida melhor, uma vida que não tinha nada a ver com ele, nem com vingança, nem com vingança. Eu estava focada no meu bebê, na minha carreira, no meu futuro. Talvez fosse assim que o verdadeiro poder se parecesse. Não a capacidade de destruir outra pessoa, mas a capacidade de construir algo melhor para si mesmo. Eu estava com 20 semanas de gravidez quando o vi pela última vez. Eu estava no supermercado comprando ingredientes para o jantar quando virei a esquina e entrei na seção de hortifruti granjeiros e quase o esbarrei. Ele parecia melhor do que na noite em que aparecerá na minha casa. Mais limpo, mais organizado, menos desesperado. Mas havia algo diferente em seus olhos, algo vazio e derrotado. Oi, ele disse baixinho. Oi, respondi, levando a mão instintivamente até a barriga. Eu estava usando um suéter folgado, mas a gravidez já estava bem visível.
Ele percebeu o gesto e seus olhos pousaram na minha barriga. De quanto tempo você está? 20 semanas. Ele assentiu, fazendo as contas de cabeça. Então é meu. Biologicamente, sim. Em todos os outros aspectos que importam, não. Ficamos ali em um silêncio constrangedor, cercados por maçãs e laranjas e pela normalidade mundana das compras de supermercado. Outros clientes circulavam por nós, alheios ao drama que acontecia na seção de produtos. Eu estive pensando, disse-lhe finalmente, sobre o que aconteceu, sobre o que eu fiz. E eu estava errado. A maneira como terminei as coisas, a maneira como te humilhei, foi cruel e desnecessário, e eu sinto muito. Estudei seu rosto, procurando por sinais de manipulação, pelo ângulo em que ele estava trabalhando, mas ele parecia apenas cansado, triste e genuinamente arrependido. Ei, eu disse, certo, aceito suas desculpas. Obrigada por dizê-las. Ele pareceu surpreso com a minha resposta. Só isso? O que mais você esperava? Não sei. Pensei que talvez pudéssemos falar sobre o bebê, sobre nós, sobre. Não existe um nós, eu disse gentilmente, mas com firmeza. Não existe um nós desde a noite em que você me entregou aquela caixa. Mas o bebê é meu. Você deixou bem claro que não queria nada comigo e, por extensão, nada com qualquer filho que eu pudesse ter. Eu não sabia sobre o bebê naquela época. Teria feito diferença? Se você soubesse que eu estava grávida naquela noite, teria mudado de ideia sobre me deixar? Ele abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente. Nós dois sabíamos a verdade. Eu poderia ter lidado com as coisas de forma diferente, ele disse finalmente. Sim, você poderia ter feito isso. Você poderia ter sido honesto sobre seus sentimentos em vez de criar ressentimento. Você poderia ter tido uma conversa particular em vez de uma humilhação pública. Você poderia ter me tratado com decência humana básica em vez de crueldade. Mudei o peso do corpo, minhas costas começando a doer de tanto ficar em pé. Mas você não fez isso. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você é como pessoa. As pessoas podem mudar. Talvez. Mas não estou interessado em descobrir. Estou feliz agora. Realmente feliz. E não estou disposto a arriscar essa felicidade pela possibilidade de você ter aprendido a ser uma pessoa melhor. Ele olhou para as mãos. Sinto sua falta. Não sente. Você sente falta de ter alguém para controlar. Você sente falta de alguém que inventasse desculpas para o seu mau comportamento. Você sente falta de alguém que estivesse tão desesperada pela sua aprovação que aceitasse migalhas e chamasse isso de amor. Peguei um saco de maçãs e coloquei-as no carrinho. Mas essa pessoa não existe mais. O que aconteceu com ela? Sorrii, pela primeira vez naquela conversa, foi um sorriso de verdade. Ela cresceu. Percebeu que merecia algo melhor. Aprendeu que estar sozinha é infinitamente preferível a estar com alguém que te faz sentir inútil. E o bebê? E o que o bebê merece? O bebê merece crescer em um lar repleto de amor, respeito e gentileza. O bebê merece ver relacionamentos saudáveis modelados pelos adultos em sua vida. O bebê merece nunca ser usado como arma na guerra emocional de outra pessoa. Olhei fixamente para ele. Você pode me dizer honestamente que pode me fornecer essas coisas? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu poderia tentar. Tentar não basta quando se trata de uma criança. Uma criança precisa de certeza, estabilidade, amor incondicional. Uma criança precisa de pais emocionalmente saudáveis e capazes de colocar as necessidades da criança em primeiro lugar. Fiz uma pausa. Você está emocionalmente saudável? Estou trabalhando nisso. Ótimo. Fico feliz em ouvir isso, mas trabalhar nisso e estar presente são duas coisas diferentes. E não estou disposta a usar meu filho como prática para o seu crescimento pessoal. Então é isso. Você vai me excluir completamente. Vou proteger meu filho de possíveis danos. É isso que bons pais fazem. Ele me encarou por um longo momento e eu o vi lutando com alguma coisa. Finalmente, ele assentiu. Você tem razão, disse-lhe baixinho. Você tem toda a razão.
Eu teria sido um péssimo pai. Mal consigo cuidar de mim mesmo, quanto mais de uma criança. Essa é a primeira coisa honesta que você me diz em anos. Eu sei. Ele olhou para mim e, por um instante, vislumbrei o homem por quem pensei ter me apaixonado. Se valer a pena, acho que você vai ser uma mãe incrível. Obrigada. E, valendo o que vale, eu realmente sinto muito. Não apenas pela maneira como terminei as coisas, mas por tudo. Por fazer você se sentir pequena, por não dar valor à sua gentileza, por ser egoísta e imatura demais para apreciar o que eu tinha. Senti algo mudar dentro de mim. Um último resquício de raiva. Finalmente me libertando. Eu te perdoo, eu disse, e falei sério. Sério, sério mesmo, não pelo seu bem, mas pelo meu e pelo do bebê. Não quero mais carregar essa raiva. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Espero que você tenha uma vida linda. Você e o bebê merecem toda a felicidade do mundo. Obrigada. Espero que você também encontre a felicidade. Felicidade de verdade, não aquela que vem de fazer os outros se sentirem mal. E então ele foi embora, desaparecendo na esquina do corredor de cereais e da minha vida para sempre. Estou sentada no quarto do bebê, embalando minha filha de 3 meses para dormir. O nome dela é Esperança. Não por causa de algum simbolismo grandioso, mas porque foi o que senti no momento em que vi seu rosto. Esperança pura e descomplicada para o futuro. Ele é perfeito. 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, os olhos escuros mais lindos que já vi. Ela dorme a noite toda, sorri quando me vê e já tem meus pais na palma da sua mão. Emma, a quem acabei perdoando depois de muitas conversas longas e um compromisso sincero de reconstruir a confiança, é sua dedicada madrinha. Nunca mais ouvi falar dele depois daquele dia no supermercado. De acordo com atualizações ocasionais que chegam de conhecidos em comum, ele se mudou para outra cidade, conseguiu um novo emprego e aparentemente está fazendo terapia. Espero que seja verdade. Espero que ele esteja aprendendo a ser uma pessoa melhor, não por mim ou pela Hope, mas por ele mesmo. Quanto a mim, estou exatamente onde deveria estar. Tenho um emprego que amo, uma filha que ilumina o meu mundo e um sistema de apoio de pessoas que realmente se importam com o meu bem-estar. Estou namorando de novo. Nada sério ainda, mas estou aberta à possibilidade de amor. Amor de verdade desta vez, o tipo de amor construído com base no respeito mútuo e no afeto genuíno, em vez de controle e manipulação. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo de como tudo aconteceu. Se me arrependo do desmantelamento sistemático do grupo de amigos dele, da orquestração cuidadosa das consequências, do cálculo frio de tudo. A resposta é não. Não me arrependo de nada. Aqueles homens fizeram escolhas. Eles escolheram participar da minha humilhação. Eles escolheram construir suas vidas com base em mentiras, crueldade e exploração de outros. Eles escolheram rir enquanto eu era destruída. Eu não criei os problemas deles. Eu apenas garanti que os problemas deles os alcançassem. Não menti sobre nenhuma delas. Só me certifiquei de que a verdade viesse à tona. Eu não destruí a vida deles. Apenas parei de protegê-los das consequências naturais de suas próprias ações. E, ao fazer isso, aprendi algo valioso. Não sou indefeso. Não sou inútil. Não sou alguém que pode ser descartado sem consequências. Sou uma mulher que pensa no futuro, que planeja com cuidado, que protege o que é importante para ela. Sou uma mulher que entende que às vezes a justiça exige paciência, estratégia e disposição para jogar um jogo mais longo do que seus oponentes. Acima de tudo, sou uma mulher que conhece o seu próprio valor. E esse conhecimento, mais do que qualquer vingança, mais do que qualquer retribuição, mais do que qualquer esquema elaborado, é a coisa mais poderosa de todas. A esperança se agita em meus braços, emitindo aqueles sons suaves que significam que ela está sonhando. Beijo o topo da sua cabeça e sussurro a promessa que faço a ela todas as noites. Você nunca se contentará com menos do que merece. Nunca deixará ninguém te fazer sentir pequena. E você sempre saberá o quanto é amada. Lá fora está começando a chover. Mas aqui dentro, neste quarto cheio de luz suave, brinquedos de bebê e a respiração tranquila da minha filha adormecida, tudo está perfeito. Tudo está exatamente como deveria ser.
E se essa não é a melhor vingança de todas, então não sei qual.